O comportamento de comer. Afinal, por que se come? Essa parece ser uma pergunta muito simples de ser respondida. A princípio, a gente vai pensar, porque se tem fome para se alimentar, para se manter vivo, ou ao meio daqueles jargões comuns, saco vazio não para em pé. No entanto, o comportamento de comer tem uma função social e também subjetiva muito grande. Claro, não dá para a gente separar a questão subjetiva da questão social, mas muitas vezes o comer tem mais a ver com coisas que estão relacionadas ao que está acontecendo dentro de você do que ao que está acontecendo fora. Mas, de acordo com algumas pesquisas que eu vou mostrar para vocês, o que está acontecendo fora impacta diretamente o que está acontecendo dentro. Para que comemos? Primeiro dado aqui para vocês, de acordo com a agência Câmara de Notícias. 1% da população brasileira tem anorexia nervosa e 1,5% tem bulimia nervosa. Isso significa que pelo menos 2,5% da população tem uma preocupação gigantesca com o próprio corpo, no sentido de querer parecer magro ou de ser magro de fato. Existe muita discussão se esses dados são coerentes ou não. O que se imagina é que, na verdade, é muito mais do que 1,5% da população, como aponta aí a pesquisa divulgada pela agência Câmara. No entanto, isso ainda mostra para a gente um número enorme de pessoas que se preocupa com a ideia de estar acima do peso, ou não necessariamente isso, mas de ter um corpo que remete à ideia de não ser magro. Aqui a gente já começa a ver a influência social na comida. E aí, um outro dado para vocês agora da Global Obesity Observatory, que vai dizer que o Brasil está na 70ª posição no ranking mundial, com quase 30% das pessoas adultas obesa, né? Então aí, imagina, né? De todos os países do mundo, nós estamos lá na posição 70, e isso significa que 30% das pessoas adultas no nosso país estão obesas. As outras pessoas, então, né, os outros países dos 69 até o primeiro lugar tem mais do que 30% das pessoas obesas. Gente, 30% significa que 3 a cada 10 adultos estão obesos. É muita gente. E aí, se a gente parar para pensar nesse 2,5% que está preocupado em não estar acima do peso, a gente vai somar ainda mais esses dados que são, no mínimo, problemáticos. Mas, de acordo aí com a mesma fonte, quando se fala em crianças, a gente salta da posição 70 para a posição 52, e a gente vai ter cerca de 16% de crianças obesas, né? Então, é muita gente que está se preocupando demais em comer ou comendo demais por se preocupar demais com outras coisas. A gente precisa, então, dar uma pausa e refletir sobre todas essas ações que a sociedade tem que impactam sobre o nosso comer. E o que motivou esse vídeo aí, entre outros aspectos? No mês de setembro aí de 2025, foi divulgado aí os ganhadores do prêmio Ig Nobel. Se você quiser saber mais sobre esse prêmio, que é um prêmio muito legal, a propósito, você pode ouvir o episódio do podcast Naruhodo, número 451. Fica aí a referência para vocês. Bom, e um dos ganhadores desse prêmio é uma pesquisa desses autores, né, que estão aqui em cima, que vocês podem conferir, tá? No qual eles pegaram ratos, atenção, não foi seres humanos, embora futuramente a aplicação dessa pesquisa vise, né, testes com seres humanos, mas eles pegaram ratos e por 3 meses não é uma vida inteira, os ratos não apresentaram sinais de toxicidade, tá? Mas eles fizeram o que com esses ratos? Se eles davam, por exemplo, 4 rações por dia,
né, para esses ratos, vamos imaginar uma quantidade aí, né, quatro quantidades de rações por dia, eles tiraram uma dessas quatro quantidades, então, ó, quatro quantidades. Eles tiraram uma dessas quatro quantidades e substituíram essa quantidade pelo politetrafluoretileno, que é um tipo de plástico, tá? Esse tipo de plástico, de acordo com esses pesquisadores, não oferece um risco ou não ofereceu um risco para a saúde desses animais. No entanto, eles inflam dentro do estômago do rato e dá a sensação de saciedade. E eles então pegaram esse plástico específico, tá? Não vai sair comendo plástico por aí, mas esse tipo específico de plástico, transformaram ele num pó e misturaram com o restante da ração desses ratos aí. Então, com isso, os ratos estavam comendo uma coisa que não é, em hipótese nenhuma, saudável, né? Porque não é digerível isso no organismo deles, mas eles se sentiam saciados. Então, eles reduziram em 3 quartos a quantidade de calorias desse rato. E aí, então, obviamente, esses ratos emagreceram. Detalhe, nós temos esse tipo de alimento natural na nossa vida. São as fibras, né? Como a aveia e algumas partes do alface também, que são aqueles alimentos que o nutricionista recomenda que se coma, inclusive, para melhorar a evacuação. Mas esses alimentos, eles são, como eu disse, comestíveis, né? Então você come eles em si. Nesse caso, é um pó que se mistura com o outro alimento que você come, e aí por prazer, por exemplo, e dá a sensação de você estar comendo mais daquilo, visando então esse emagrecimento. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês, gente, a gente precisa de um produto artificial para fazer com que a gente coma menos e assim emagreça e tenha uma vida saudável? Não seria melhor que a gente identificasse qual está sendo a função da nossa comida para nós e por que isso gera, então, toda essa preocupação, esse sofrimento ou esse comportamento em excesso, seja o de comer ou seja o de evitar comer? Imagina os prejuízos sociais se a ideia de comer esse tipo específico de plástico passe a existir na nossa sociedade. É melhor então que a gente passe muito mais a avaliar a nossa saúde emocional e, se necessário, procure ajuda em relação a isso, para que a gente não sobreponha a nossa necessidade emocional na comida e dessa maneira a gente faça com que a nossa comida deixe de ser comida, simplesmente para atender uma vontade. Vamos imaginar a repercussão disso a longo prazo. Se você quiser refletir um pouco mais sobre o porquê você come o que você come, eu tenho um vídeo aqui também nesse canal que ele vai então dizer para gente como funciona o nosso comportamento. Eu vou deixar o card aqui para vocês retomarem essa ideia, busquem mais informações e, é claro, isso vai ajudar vocês a entenderem a função do comer na vida de vocês. Mas a tomada de consciência em relação a isso vai vir a partir da busca por ajuda, da reflexão sobre a sua vida e então o entendimento de como tudo isso funciona para você. Fica o convite. Por que você come? O que você come? O quanto você come? E na hora que você come? Essas são as 3 perguntinhas básicas para a gente começar a entender a função que o comportamento comer tem na nossa vida. O bem-estar que a comida provoca tem uma forte confluência aí, né, um forte impacto positivo e subjetivo na ideia do seu bem-estar, seja para adicionar um sentimento prazeroso para você ou para retirar um sentimento desprazeroso, aversivo. Então fica a reflexão e vamos buscar então nos entender melhor.